Quando você pensa em dinheiro e reflete sobre o seu patrimônio, qual a sensação que vem na sua cabeça? Muitas vezes, por mais que você trabalhe e acumule recursos, parece que nunca é o bastante, parece que as suas metas estão sempre distantes de ser cumpridas. Aí você resolve estudar educação financeira. Vai lá, frequenta cursos, compra um cursinho aqui ou compra um cursinho ali, tudo muito complicado e você sente dificuldade para aprender. Ainda por cima, existe aquela crença que contratar uma consultoria financeira, um planejador financeiro é extremamente caro, coisa de rico, ou que eles vão falar coisas muito técnicas e acabar te tentando te enrolar. E aí, pensando nesses problemas, é que eu resolvi fazer esse vídeo. Esse vídeo tá um convite a te olhar essas coisas por outro ângulo. Entender que o papel de consultor financeiro, na verdade, é te ajudar a construir pontes para aquilo que você deseja, é garantir o seu legado no futuro. Então, olá, eu sou o Leonardo, consultor financeiro certificado e sócio fundador da Benura. Nós idealizamos esse canal com o intuito de ser um porto seguro para você que ainda está começando no mundo das finanças ou para que já tem alguma sofisticação, mas gostaria de aprofundar no detalhe. Nosso objetivo aqui vai ser simplificar a sua relação com as finanças e com o trabalho de consultoria financeira. E aí, pensando em tudo isso, é que a gente decidiu que no nosso primeiro vídeo a gente ia apresentar aquilo que a gente considera os 6 pilares necessários que toda consultoria financeira tem que ter para poder ter uma relação saudável com seus clientes. Então, antes da gente falar dos pilares, a gente gostaria de apresentar a Benura. A Benura é uma consultoria financeira que a gente batizou com esse nome em homenagem à ave egípcia, o Benu, que é como se fosse o tataravô da Fênix. Ele trata com a ideia de renascimento e continuidade, e é uma que a gente acredita que o mundo dos investimentos é. A gente sabe que o mundo dos investimentos ele não é uma constante, ele é sempre cheio de altos e baixos, e esses mesmos altos e baixos é que fazem com que, no longo do caminho, a gente consiga prosperar, se a gente tiver um método ao longo desse caminho. Então, quando a gente escolheu o Benu, a gente escolheu muito focado nessa ideia de renascimento, em que a gente vai sim passar por momentos em que parece que as coisas não estão indo bem, mas que se a gente trabalhar ao longo prazo, as coisas tendem a melhorar e evoluir. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um cliente que tem uma situação financeira muito difícil, e a gente construir um plano para que em algum momento ele renasça como um novo investidor, ou a gente pode ajudar as pessoas que estão com uma carteira já estabelecida de investimento, só que não está rendendo tanto que deveria. E aí a gente traz também um plano para melhorar as aplicações apresentadas à Benura. Vamos começar então a falar daqueles que eu considero os 6 pilares que traçam o que uma boa consultoria tem que ter no relacionamento com o seu cliente. Então, toda pessoa, quando for pensar a respeito de uma consultoria, procure avaliar se ela vai atender esses pilares. Se não, opte por escolher por outro. De preferência, busque a Benura, ela já com certeza vai atender esses pilares, vocês podem conferir isso na prática, mas eu vou passar um a um com eles e aí vocês vão entender. Nossos 6 pilares, eles se definem em 2 grupos. O primeiro grupo, emocional, e o segundo grupo, racional. Cada um deles está trazendo 3 princípios, então são totalizando os nossos 6 pilares que eu falei. Então vamos começar pelo lado emocional, porque no mundo das finanças acaba que muitas vezes as decisões das pessoas são tomadas pela emoção. E é isso que acaba acarretando muito dos erros que acontecem na vida de cada um. Confiança. Para a Benura, a confiança é uma moeda de troca inicial. No mercado financeiro, o cliente entrega não apenas o dinheiro, mas o fruto de anos de trabalho, seus sonhos e a segurança da sua família. A quebra do conflito de interesse resulta na confiança que nasce quando o cliente percebe que as recomendações visam o crescimento do patrimônio dele e não o cumprimento de metas de prateleira de um banco. Pilar número 2, equilíbrio. Equilíbrio entre risco e retorno. Este é um pilar fundamental. O investidor iniciante muitas vezes busca o máximo de retorno com o mínimo de risco. Uma equação que é, na prática, quase impossível. O equilíbrio aqui não é ficar em cima do muro, mas sim construir uma carteira onde a exposição ao risco seja proporcional ao estômago e aos objetivos de cada pessoa. É o ponto onde o patrimônio cresce sem que o investidor perca o sono. Muitas vezes, quando você vai aprender sobre educação financeira, a maioria dos professores fala: poupe agora para você ter depois. No entanto, a Benuri entende que o equilíbrio financeiro exige respeitar 2 cronologias. Viver o agora, que o capital deve servir para proporcionar qualidade de vida e experiências no presente, e construir o amanhã, que é a disciplina, aí sim, de ter um investimento que garante que o seu eu do futuro não seja sacrificado por uma impulsividade do hoje. Então o equilíbrio vem de você não ser mesquinho e ao mesmo tempo também não ser muito impulsivo. A gente tem que sempre, como consultor, garantir que você tenha o equilíbrio entre o que você gasta e o que você poupa para garantir o seu amanhã. Pilar número 3, serenidade. A gente sabe que lidar com dinheiro causa uma certa ansiedade, causa um certo medo nas pessoas. Então, um dos pilares que a Benura garante e o que você deve procurar em qualquer consultoria que você for contratar é que você tenha certeza que o pior cenário esteja mapeado, que você tenha construído uma reserva de emergência com as orientações certas, porque aí mesmo que o mercado trema, como a gente sabe, por exemplo, no nosso país há uma estabilidade
financeira que ocorre vez ou outra, e agora no mundo acontecendo guerras e etc., você esteja tranquilo, porque você sabe que você está seguro dentro de uma estratégia que vai antever qualquer problema que venha a acontecer. Então, serenidade é um pilar que você tem que procurar. Então, aqui a gente passou pelos 3 primeiros pilares, que fazem parte do grupo emocional dos nossos 6 pilares. Então, recapitulando, você tem que buscar confiança, equilíbrio e serenidade quando você contrata uma consultoria financeira. E agora, entrando para o escopo objetivo, ou seja, o escopo racional, tem outros 3 pilares que você tem que buscar. E aqui eu falo que eles são objetivos porque eles não têm muito a ver com sua emoção, mas sim na prática do atendimento da consultoria. E o primeiro deles é clareza. Bom, da consultoria tem que garantir que você saiba quanto você está sendo cobrado, o quanto que eles vão lucrar com a sua atividade e também seja capaz de transmitir para você as informações sem usar muito techniquez. Porque não adianta eu aqui com a minha certificação ficar falando de forma pomposa e mostrar que eu sei falar Y e Z, e aí você não entender nada do que falar e ver que o meu atendimento acabou sendo uma porcaria porque você não foi esclarecido. Se você entra numa consultoria que não consegue esclarecer as suas dúvidas, é o mesmo que você estivesse investindo sozinho. Então, clareza é um dos pilares que você tem que buscar. Isso que não existe receita de bolo. O nosso planejamento financeiro ele tem que ser feito de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um número da sua vida, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma dificuldade. Então, para cada pessoa, a gente tem que ser exato no atendimento. Então, por isso que a precisão é garantida. A gente tem que determinar um número preciso de alocação de cada ativo, quanto que você vai investir, por exemplo, na sua reserva financeira, quanto que você vai guardar para investir em ações, se for o caso, quanto que vai ser em renda fixa. Todas essas decisões elas têm que ser precisas. Então, precisão é o segundo pilar racional que você tem que ter em mente. E o terceiro e último pilar racional que você tem que buscar é a responsabilidade. Pode até parecer meio bobo, né, falar que a consultoria tem que ser responsável pelos atos dela, mas isso aqui também transcende um pouco. A gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa situação mundial, não é só do Brasil, onde tem muita gente por aí falando sobre um monte de tema e muitas vezes nem sabe do que está falando. Então, uma das coisas que a gente garante é que todo profissional dentro da Benura, ele tem uma certificação, ele estudou para estar naquela posição de consultor financeiro ou de planejador financeiro. E aí, isso é uma coisa que você tem que buscar. Muitas vezes, procure saber as credenciais das pessoas que você está seguindo numa rede social, procure saber se ela tem algum certificado que garanta que ela é um profissional técnico para poder estar te informando aquele tipo de coisa. Nós aqui na Benura garantimos 100% dos nossos colaboradores, inclusive nossos sócios são obrigados também a ser certificados para garantir o melhor atendimento para você, de maneira responsável. E agora sim, recapitulando então os 3 pilares racionais, a gente falou de clareza, precisão e responsabilidade. Então, se uma consultoria tem esses 6 pilares que a gente apresentou, você pode contratar ela sem medo. Agora, se você quer ter garantido que esses 6 pilares existam na consultoria que você vai procurar, eu te convido a clicar no link que a gente está disponibilizando aqui embaixo do vídeo ou no comentário fixado. Aí você vai ser redirecionado lá para o nosso site, onde vai ter um formuláriozinho que vai pedir seu nome, telefone e e-mail. E aí, assim que possível, um consultor nosso vai entrar em contato para entender melhor a sua situação e ver se você tem interesse em contratar um planejamento financeiro, uma consultoria, ou se você tem interesse em fazer um dos nossos cursos que a gente vai disponibilizar em breve. Aí, além disso, se você puder curtir, compartilhar esse vídeo, eu também peço para que você se inscreva, pois a gente vai começar a tratar temas cada vez mais relevantes aqui, e inclusive aquilo que vocês sugerirem aqui nos nossos comentários, ou pedirem para a gente via uma das nossas redes sociais que a gente está colocando aqui. A gente tem o Instagram, a gente tem o LinkedIn. Vocês podem estar acionando a gente lá para poder também dar sugestão de vídeo futuro. Eu acho que com esse primeiro vídeo a gente conseguiu apresentar a Benura, conseguiu explicar para vocês o que é uma consultoria de verdade que vocês têm que procurar, pautada em pilares sólidos. Eu espero ver vocês aqui nos próximos vídeos. Até mais.